Agora a gente vai falar de um assunto bem sério, né? Muita gente está preocupado sobre a febre amarela que está avançando Brasil adentro. Já fez 47 vítimas em todo o Brasil e também aqui no estado de São Paulo. Roda o VT, a gente vai conversar sobre isso aqui no estúdio. Segundo o último boletim da Secretaria da Saúde, divulgado no início desta semana, o número de mortes por febre amarela subiu de 3 para 6 casos no estado de São Paulo este ano. Foram 2 mortes no interior, nas cidades de Batatais e Américo Brasiliense. E outras 4 mortes na Grande São Paulo, de pessoas que viajaram para o estado de Minas Gerais quando foram contaminadas. Outros 17 casos estão sendo investigados. 31 macacos apareceram mortos nas regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca e Barretos, cidades do interior paulista. Os especialistas confirmaram que os animais estavam com o vírus da febre amarela e agora fazem buscas para identificar o mosquito transmissor. No Revista da Cidade, vamos conhecer os sintomas e saber como se proteger dessa doença. Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, a gente está recebendo o Dr. Halcion Teixeira, que é infectologista e supervisor do pronto-socorro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Seja bem-vindo à revista. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu acho muito importante a gente deixar a população bem esclarecida sobre esse assunto, porque realmente, como os números estão aumentando, os casos suspeitos também não param de aparecer. Está cada vez mais perto das cidades, né? E isso está deixando as pessoas de cabelo em pé. E está gerando uma corrida aos centros de imunização. Isso. Antes de mais nada... Pois é. É isso justamente que é importante a gente saber o porquê. O que aconteceu? Por que depois de tanto tempo sem a gente saber sobre surtos de febre amarela no Brasil, estávamos teoricamente tranquilos com relação a essa doença? Por que deu esse boom de repente? Qual é a razão principal? A febre amarela em si, ela faz ciclos e de vez em quando acontecem casos. O vírus circula na mata, essa forma silvestre é impossível de se combater porque ela tem um ciclo natural, tem muito mosquito nas matas e ela acontece. O principal hospedeiro são os macacos, né? E ela acontece ali dentro e há uma vigilância dessas mortes de macacos para que, caso comece a acontecer, o alerta de febre amarela aconteça. Como aconteceu em Minas, né? Como aconteceu Teve uma morte em Minas, importante de macacos por lá, né? Aqui também, na região de Ribeirão Preto, Presidente Prudente também houve isso antes dos casos. E isso faz um alerta. O que aconteceu é que o vírus ele circula de vez em quando e as pessoas não vacinadas que deveriam estar nessa área recomendadas para vacina entram na mata. Hoje a gente entra com maior frequência, né? A gente invade o ambiente que era silvestre e acabou uma fatalidade acontecendo de nós virarmos a vítima da febre amarela nesses casos e a partir daí novos casos foram acontecendo pelo avanço da febre amarela mais próximo da zona rural. Já já a gente fala sobre a necessidade da vacinação, mas antes eu vou até pedir para colocar a telinha para a gente aqui, para a gente começar falando a respeito dos sintomas, porque é muito fácil a gente confundir sintoma, principalmente quando a gente fala em febre amarela, dengue, zika vírus, chikungunya, a gente pode confundir essas doenças e é importante, assim como toda doença, descobrir o quanto antes para entrar com o tratamento também. Quais são os principais sintomas da febre amarela, doutor? Depois que a pessoa é picada pelo mosquito, mais ou menos depois de 3 dias ela começa a ter uma febre que é alta, geralmente acima de 39 graus, e depois junto com a febre vem dores no corpo, dor atrás das costas, uma vontade de não fazer nada e dependendo da evolução do caso, que nem todo caso evolui de forma grave, né? Se ela evoluir mais grave, ela começa a ter enjoo, vômitos e às vezes ficar amarelo. Ficar amarelo é porque o vírus ataca predominantemente o fígado, apesar de gostar de outros órgãos, e com essa destruição do fígado a pessoa passa a ficar amarela. Por isso o nome da doença, né? Febre amarela. E nas formas mais graves ela também pode afetar os rins, né? Ela pode afetar o rim, o coração, o vírus diretamente faz isso, mas isso ainda bem é uma exceção. 90% dos casos são mais leves ou menos graves. Só 10% vão evoluir com uma gravidade e desses graves alguns vão ser letais. A gente tem visto um número importante, né, de mortes no Brasil também. É que o que acontece, o que vai procurar o hospital e o que acaba repercutindo, a gente fazendo o diagnóstico mesmo desses casos, são das formas mais graves. Porque essas formas mais leves vão passar como um resfriado, às vezes mais forte, como uma dor no corpo, uma indisposição, que pode acontecer mesmo em ser febre amarela. Esses casos mais graves que acabam indo no hospital são casos que podem complicar e serem letais. Uma vez que a pessoa desenvolve a doença,
passa pelo momento, tem febre amarela, ela fica imunizada já pela doença? Ela fica imunizada, até hoje não tem nenhuma repercussão de que quem teve febre amarela possa ter de novo. Então, ter febre amarela é protetora, mas não precisa ter febre amarela. A gente depois fala da vacina, que também protege. Vamos dar uma olhada nas regiões mais afetadas, porque entrando no assunto vacina, é interessante que a gente saiba quais são as regiões do Brasil em que os casos estão acontecendo com mais frequência ou maior gravidade. São essas as regiões afetadas, as que estão em destaque no mapa, é isso, doutor? Isso. O que acontece foi mais na parte superior do estado de São Paulo, que no final do ano passado... Faz fronteira com Minas, né? Que faz fronteira com Minas, na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que houve 2 casos, e depois agora em Minas, nessa região mais em fronteira com Espírito Santo e Bahia. Tá? Então a gente precisa, são os estados que têm casos, mas mais a região ali de fronteira com Espírito Santo e Bahia, que hoje inspira mais cuidados, e hoje já se vê casos também no Espírito Santo, nessa área um pouco mais de fronteira com Minas. E a gente está ouvindo as autoridades falarem a respeito dessa corrida aos centros de imunização, que ela é desnecessária até certo ponto, tem que avaliar caso a caso, a região que a pessoa está morando e tudo mais. Mas quando a gente olha no mapa, a gente, inclusive falando de novos casos, agora temos inclusive casos de morte aqui na região do ABC, casos de pessoas que estiveram em Minas Gerais e vieram para cá, acho que foi em Ribeirão Pires, 2 mortes, isso. Mas tem casos suspeitos também em São Bernardo, Diadema, que está sendo avaliado agora. Quando a gente olha no mapa, será que não seria o caso de entrar com uma vacinação mais intensa nessas regiões, principalmente que fazem fronteira com Minas Gerais, para barrar o avanço da doença? Precisa esperar mais casos acontecerem para as autoridades acordarem e falar, gente, vamos vacinar, já que existe vacina? Não, isso é super importante a gente explicar para as pessoas e verem. Na verdade, já todos esses estados, tirando o estado de São Paulo, que não é inteiro, Espírito Santo, que não fazia parte, já existia uma recomendação de vacina. Então, se você mora no estado de Minas Gerais, tá? Ou se você mora aqui na região de Ribeirão Preto, região de São José do Rio Preto, você naturalmente já devia passar a ter a vacina da febre amarela no seu calendário vacinal. Já está preconizado. O que aconteceu é que as pessoas esquecem um pouco disso. E o que está acontecendo agora é que a febre amarela, ela realmente hoje ela é silvestre, ela está numa região ainda de zona de mata, numa região rural. Ela não está ainda a febre amarela urbana, que é o Aedes, que é o mosquito da dengue, que está preocupando. Que também pode passar. Então, por exemplo, esses casos que aconteceram aqui na Grande São Paulo são todos casos importados. O que aconteceu? As pessoas aqui dessa região, da grande região de São Paulo e Grande São Paulo, estão aí procurando as clínicas para se vacinar, mas neste momento não vão para alguma região que haja transmissão. Então, neste momento, para essas pessoas que não vão para a área de transmissão, não é recomendada a vacinação. Se você for ficar em São Paulo aqui e não for viajar para nenhum lugar, não precisa correr nesse momento para se vacinar. Mas já que a vacina dá uma tranquilidade por 10 anos para a pessoa que toma a vacina, fica imunizada por 10 anos, se eu não me engano, né? Hoje, com 2 doses para a vida inteira. Com 2 doses para a vida toda. Por que ela não é recomendada para todos? Por que não vacinar? Ela tem alguns efeitos colaterais importantes? Sim, ela pode ter. Esse é o principal. Por isso que a gente não vacina todo mundo. Ela é uma vacina diferente. Ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Né? Então, o vírus ele está ali presente, vivo, mas ele está meio bobo, ele não está ativo como fosse na doença em si. Com isso, ele pode causar uma doença pela vacina. Tá? Então, tomando a vacina em determinadas pessoas que têm imunidade baixa ou que têm uma predisposição de não fazer uma resposta importante à vacina, pode ter doença pela vacina. E isso acontece a cada 100 mil doses, pode acontecer um caso disso. Então, se existe um risco maior de eu vacinar todo mundo e que quem não precisa ter uma doença pela vacina do que vacinar aquela população que está em risco mesmo. Tá? Por isso que a gente não sai vacinando todo mundo. Mas existe histórico das pessoas que desenvolveram a doença por causa da vacina e evoluiu para morte, para casos mais graves? Existe relato de morte por vacina. Então, por isso que é uma vacina que ela é eficaz, ela é segura, mas ela precisa ser avaliada, a pessoa em si, o que ela toma, o que ela não toma, as doenças que ela tem e realmente o risco que ela tem, porque senão ela pode ter a doença e inclusive falecer pela vacina, pela dose da vacina. E essa vacina é contraindicada em quais casos? Olha, abaixo de 6 meses não deve ser tomado e acima de 60 anos a gente precisa avaliar o risco-benefício da vacina. Para outras pessoas que tomam remédios para diminuir a imunidade, que têm HIV,
também é necessário que o médico faça uma avaliação para ver se ela pode ou não tomar vacina. Por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, que estão com câncer fazendo quimioterapia. A vacina é totalmente contraindicada. Pessoas imunodeprimidas, é importante então, não fazer. Não fazer. Tá. As outras pessoas é possível fazer com seguridade, mas sabendo que pode ter algum efeito, principalmente febre. As pessoas ficam meio assustadas, mas ela pode causar febre com uma constância maior. Tá todo mundo preocupado, né? E com razão. Sim. E as mamães também têm um motivo extra para se preocupar, né? Com as crianças. E quando a gente começa a vacinar as crianças, muitas são as vacinas do calendário que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza e tudo mais, a gente coloca o calendário em dia. Mas aqui no estado de São Paulo, eu soube há pouco tempo, que a vacina da febre amarela não faz parte do calendário, não é isso? As crianças não são imunizadas contra a febre amarela hoje em dia. Depende da região do estado. A região do noroeste do estado, todas estão com calendário. Que é a fronteira com Minas Gerais, que é a fronteira região de com cima Minas, região de cima, todas é recomendado. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, não. Se for vacinar, a partir dos 9 meses, aquela região que está com casos acontecendo a partir de 6 meses. Mas aqui a gente não tem indicação para vacinar as crianças. Aqui, então. Se as pessoas não forem viajar, se as crianças forem ficar por aqui, ela não está no programa de obrigatoriedade. Tá. Caso vá viajar, a mãe deve relatar isso e procurar um posto de saúde para fazer a dose, a partir dos 9 meses de vida. E a vacina está em falta aqui no estado de São Paulo ou não? A vacina, vi uma reportagem que está em falta nas clínicas particulares, por esse meio que pânico que as pessoas tiveram de querer se vacinar. Ainda nos postos do estado a vacina se mantém, mas com uma procura muito grande e a gente tem visto até pessoas que realmente neste momento não precisavam se vacinar procurando a vacina. Então só precisa tomar cuidado se realmente você precisa ou não, porque a vacina pode ter seus efeitos, tanto de proteção, mas quanto também de gravidade. Tá bom. Eu dou um recadinho e volto já, e na volta eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, mostrasse a diferença para a gente com relação aos sintomas. A gente falou agora dos sintomas da febre amarela, e vamos saber exatamente qual é a diferença, e se tem como clinicamente, em casa, a gente desconfiar que aquele sintoma que a gente está tendo é ou dengue, ou zika vírus, ou chikungunya, ou febre amarela. Ai, meu Deus, que lista, não? Vamos continuar falando sobre febre amarela, zika vírus, chikungunya e dengue. Vamos colocar os sintomas aqui na tela para a gente saber a diferença entre elas e por que é tão fácil confundir uma doença com a outra, né? Vamos falar agora dos sintomas da febre amarela, a gente já comentou. Vamos falar agora da dengue? Vamos colocar a telazinha da dengue para a gente saber se tem alguma diferença. Essa é a dengue clássica, é isso, doutor? Isso. Na verdade, são todas doenças, às vezes, difíceis de diferenciar no começo, porque elas são doenças febris. Então, ela começa, às vezes, com febre. Febre é a marca delas e é o início dos sintomas. A dengue, ela tem uma característica, então, da febre ser um pouco mais alta e junto, depois, vem dor de cabeça, somente, às vezes, dor atrás dos olhos e pode... Ao longo do tempo, a pele ficar mais vermelha, ela não é tão precoce. Os outros sintomas também podem acontecer, como falta de apetite, vontade de não fazer nada, uma dificuldade, às vezes, de fazer as coisas habituais de casa. Dores no corpo. Dores no corpo, dores na articulação, mas também fazem parte das outras doenças em maior ou menor proporção. Tá. Bom, então... diante desse cenário, né, com essa riqueza de detalhes que a gente tem aqui sobre os sintomas, pode ser que dê vários sintomas, pode ser que dê menos sintomas, isso varia de caso para caso. Mas o primeiro sintoma que você citou é febre, que é muito comum em todas essas doenças. Hoje em dia é importante que, a um primeiro sinal de febre mais alta, a gente já procure ajuda, já procure uma orientação, um médico para fazer uma avaliação? Então, como que é importante isso? Porque como é difícil diferenciar, como é que a gente faz essa triagem, como é que a gente faz esse atendimento? Então, das três, né, dengue, zika e chikungunya, a que pode ter mais risco de complicação é a dengue, onde a gente tem maior número de casos e de óbitos aqui no Brasil. Tá. Então, a gente está entrando nesse período que janeiro está chovendo bastante, por um lado é muito bom isso, por outro, os criadouros, é importante esse combate, aumenta. Então, daqui a pouco vão começar a aumentar o número de casos de dengue. Se a pessoa acordar com uma febre muito alta, dores no corpo, dor atrás da cabeça e achar que pode ser dengue ou uma das outras duas, zika ou chikungunya, ela deve sim fazer uma avaliação para ver primeiro se ela tem algum sinal de gravidade, que depois nós vamos ver a dengue grave, e ser orientada depois na alta. Alta com repouso, hidratação, porque a dengue é a mais grave, que pode complicar, e também ser orientado em casa. O que em casa pensar se está complicando para procurar novamente um pronto-socorro. Tá bom, vamos dar uma olhada então, no caso, na situação mais grave da dengue, para a gente ter uma ideia, a diferença entre os sintomas.
Então, no caso é hemorrágica, né? A dengue grave, ela pode evoluir, então, com sintomas iniciais, mas ela se complica. E aí, para casa, o que a gente fala é, se a pessoa começar a ter muita dor na barriga, dificuldade para se alimentar, muitos vômitos, parar de fazer xixi, começar a ficar confuso, não conseguir beber água, ficar muito mole em casa, isso são sinais de que a dengue pode estar se complicando. Então, nesses casos, se a pessoa tem suspeita de dengue e vai se levantar, ficar tonto, com uma tontura, não está bem, procure um pronto-socorro para ser avaliado, que você pode estar evoluindo com essa forma mais grave, que precisa de hidratação na veia, reavaliação e exames médicos. Tá certo, então. Vamos colocar agora os sintomas da chikungunya. Os nomezinhos parecem trava-língua, né? Não é? A chikungunya também pode evoluir de uma forma bem ruim, né? A chikungunya, ela é das três, assim, as que tem mais a complicação para a pessoa, né? A zika tem complicações para o bebê, mas a chikungunya tem complicação para a pessoa, porque ela acomete muitas articulações, né? As dobras de cotovelo, de punho, joelhos. E esse acometimento do próprio vírus pode, às vezes, ficar crônico. Pode ficar, às vezes, o resto da vida com a articulação acometida. Então, as dores nas juntas, elas podem permanecer por algum tempo e a dor nas juntas, às vezes, fica crônica. Essa é a marca mais da chikungunya, diferente um pouco da dengue, que ela dá mais dores nas juntas do que a dengue. Tá, mas também dor de cabeça, febre, náuseas... A dor de cabeça, são febre, a mancha no corpo... Os sintomas parecidos que causam essa confusão, no início, né? podem dar. É, no caso, a pessoa que contrai a chikungunya que pode evoluir para aquela síndrome de Guillain-Barré? Mais com zika, as três podem, mas zika que está mais relacionada. É a zika? Vamos ver os sintomas da pode... zika, então. Pode colocar na tela para gente. Vamos ver o que acontece quando a gente é acometido pelo vírus da zika. A zika das três é que tem menos sintomas, a febre pode aparecer, mas uma febre mais baixa. E a marca da zika, às vezes, é uma vermelhidão no corpo mais acentuada e precoce. Então, você começa a febre e logo, às vezes, já está vermelho, os olhos também irritados e vermelhos, e, às vezes, tem a coceira. Os sintomas são mais brandos das três, mas com um risco de complicação para as mulheres que estão grávidas ou querendo engravidar, ou essa evolução, às vezes, para Guillain-Barré, que pode acontecer, que é essa doença neurológica, dos músculos pararem de funcionar, relacionada a um evento de infeccioso. Tá. A gente sabe que os estudos em cima do Zika vírus estão acontecendo ao redor do mundo também, virou uma preocupação mundial, né? Já se sabe dentro desses estudos se uma vez que a mulher desenvolve a doença, não estando grávida, se esse vírus ou se essa forma da doença que ela desenvolveu pode afetar futuras gestações, mesmo ela não estando naquele momento com a doença? Isso é uma dúvida importante e por seguridade, então, se ela tiver zika duas vezes, não, então a princípio não tem zika duas vezes, uma vez só fica protegido. Já fica protegido. Mas tendo comprovado ou tendo uma suspeita forte de zika, a gente recomenda hoje que a mulher espere 6 meses para tentar uma gravidez ou ficar grávida. Porque neste período ainda, às vezes, pode ser que essa infecção que ela teve comprometa o bebê. Então é importante que ainda os estudos estão sendo feitos, mas que ela dê esse intervalo de seguridade para que não haja problema mesmo. A gente falando sobre a confusão de sintomas, a gente começa a se perguntar muitas vezes, os médicos conseguem saber quando chega uma pessoa no pronto-socorro com esses sintomas, que se confundem, como a gente está dizendo agora, eles conseguem dar precisão de qual é o vírus que está atuando naquele organismo, naquele momento, ou precisa esperar qual o outro sintoma que vai aparecer, de que forma a doença vai evoluir? É difícil, às vezes, no começo, o médico, às vezes, pode não saber, porque pode ser febre, dor no corpo, às vezes a vermelhidão. E não existe um exame que vai fazer contagem virológica, qualquer coisa assim? Até existe, a gente faz em algumas determinadas específicas situações. E acontece como? Frente a um paciente com uma suspeita de arbovirose, dessas infecções virais, a principal é a dengue e a gente parte, às vezes, pedindo o exame de dengue. Tá? Se a pessoa tiver muita dor nas juntas, a gente já pode desconfiar um pouco mais de chikungunya e, a partir daí, também pedir o exame de chikungunya junto. Tá. Se for uma mulher grávida, aí um alerta amarelo se acende e a gente deve fazer, então, também a pesquisa do Zika se a mulher relatar que está grávida. Tá. Se ela não estiver grávida, a gente fica mais tranquilo. E nenhuma dessas 4 doenças
tem remédio. A gente precisa combater sintoma exclusivamente, é isso? Combater sintoma, bastante líquido, é importante, tá? E as pessoas não devem se automedicar, principalmente com a aspirina, né, que às vezes se usa para febre, e com anti-inflamatórios também para dor, porque pode piorar as plaquetas, pode piorar a coagulação e evoluir com uma forma mais grave. E pode mascarar os sintomas muitas vezes e a gente não saber exatamente, né? Sim, se confundir, como está evoluindo ou piorar. A doença. Então, às vezes a chikungunya dói mais, mas a gente tem outros remédios sem ser anti-inflamatórios que podem ser usados nessa primeira fase. A vacina de alguns tipos de dengue já está disponível na rede particular hoje? A gente tem uma vacina da Sanofi, que é uma empresa, outras vacinas sendo desenvolvidas. Essa vacina ela pode ser dada dos 9 aos 45 anos, só atualmente. Ah, não pode vacinar as crianças menores de 9 anos? Crianças com menos de 9 anos ainda não pode, porque os estudos não foram tão bons. E acima de 45 também está sendo avaliado. Talvez seja liberado até 60 anos. Essa vacina são 3 doses, com intervalo de 6 meses cada um, e ela protege mais ou menos 60% dos casos de dengue, mas mais para essas dengues mais graves, chegando às vezes até 85%. E apesar de ser uma vacina nova, é uma vacina segura, a gente pode tomar com tranquilidade, estando dentro dessa faixa etária? A princípio, o segmento das pessoas que foram vacinadas nos estudos mostra que ela é segura, né? Mas as pessoas que estão sendo vacinadas ainda são seguidas e outros estudos com outras vacinas também estão sendo feitas, principalmente essa vacina aqui do Brasil, do Butantan, que é uma das que a gente tem esperança de que seja também muito boa para ajudar no combate à dengue, e ela é dose única, essa que está sendo possivelmente colocada em prática ano que vem. Tá certo. Para concluir, é interessante a gente lembrar que as autoridades são categóricas em dizer que essas doenças são difíceis realmente de se combater, porque os focos de mosquito, em mais de 80% dos casos, estão dentro das casas das pessoas. Por isso que é tão difícil que as autoridades atuem mais, né, fortemente para combater o mosquito. Então depende de quem? A gente. Depende da gente fazer a nossa lição de casa, depende da gente justamente olhar para o nosso quintal, olhar para a nossa calha, olhar para a bandeja que está na geladeira, justamente para acabar com os focos do mosquito. Então, se a gente não fizer isso, quantas doenças mais tem que aparecer para o Aedes aegypti disseminar para a gente se convencer de que ela precisa ser combatida, né, doutor? Então, realmente está na hora da população realmente tomar uma atitude forte em cima disso, né? Isso, porque a informação chega, né? A informação é dada, mas a gente percebe que às vezes na prática não é colocada. É verdade. Então, é importante que elas entendam isso. Tá bom. Deixa eu agradecer então ao Dr. Halcyon Teixeira, que é infectologista e supervisor do pronto-socorro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Imagina. Ótimo dia para você, viu? Até a próxima. Obrigada. Gente, vamos abrir o olho, vamos combater esse mosquito, porque ele é do mal. Vamos deixar ele longe da nossa família, longe da gente, né?